Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre orações subordinada substantiva. Esse tipo de oração, ele está inserido dentro de um período composto chamado período composto por subordinação. Dentro desse período, as orações elas são dependentes sintaticamente uma das outras. E como nós podemos observar no nosso esquema, essas orações elas podem ser divididas em oração principal e oração subordinada. A oração subordinada ela pode, por sua vez, também se subdividir em oração substantiva, que são aquelas que exercem a função de substantivo, adverbial, aquelas que exercem a função de advérbio, e adjetiva, são as que exercem a função de adjetivo. Nós vamos iniciar o nosso estudo sobre as substantivas, que elas também podem ser classificadas de acordo com a sua função sintática. Elas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. O restante das orações, no caso as adverbiais e as adjetivas, elas vão ficar para um nível posterior de estudo. Então vamos iniciar o nosso estudo sobre as orações subordinadas substantivas. Elas têm o valor de substantivo e ela vem introduzida geralmente por conjunção integrante, e são elas o que e o se. Observem um exemplo. Suponho que você foi à biblioteca hoje. Nós temos o verbo supor e o verbo ir. Logo, esse meu período, ele é composto, porque ele é formado por mais de uma oração. Quando nós dividirmos esta oração, nós vamos ter a primeira oração, suponho, e que você foi à biblioteca hoje é a outra oração. A segunda oração, ela está introduzida pela conjunção integrante que, pelo fato dela apresentar a conjunção, ela é a oração subordinada substantiva. Já a primeira oração, que seria o suponho, ela é a oração principal, é aquela que não é introduzida pela conjunção, certo? Então a gente precisa entender quem é a oração principal e a oração subordinada. A subordinada é que é introduzida pela conjunção. E a oração principal é a que não tem a presença da conjunção, certo? Agora, como eu já falei para vocês, as nossas orações subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem a função de substantivo, elas podem se classificar. E nós vamos estudar agora parte dessa classificação e uma outra aula nós vamos concluir essa classificação. Então, a primeira classificação seria subjetiva, as orações subordinadas substantiva subjetiva. É aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Acompanhe o exemplo. É necessário que eles façam o trabalho. Nós temos a primeira oração, é necessário. Essa oração, o verbo seria o ser, e na segunda oração nós temos façam. Nós temos duas orações, então o período é composto. A primeira oração, ela não tem a conjunção integrante, então nós chamamos ela de oração principal. A segunda oração é a oração subordinada substantiva. Só que eu preciso classificar esta oração, saber de que tipo ela é de acordo com a sua função sintática. Então, eu retorno para a minha oração principal. Então, eu vou observar a minha oração principal, ela diz, é necessário. Eu vou observar que essa oração principal, ela tem um verbo de ligação, que seria o verbo ser, que é o verbo ser, e necessário, que é um predicativo do sujeito. Mas quem é o sujeito desta oração? Então, para a gente encontrar o sujeito de uma oração, nós aprendemos que nós temos que perguntar para o verbo. Tá? Então, quando eu pergunto para o verbo, o que é necessário? Aí eu obtenho como resposta que eles façam o trabalho. Então, que eles façam o trabalho funciona como sujeito da oração
principal. Se ela funciona como sujeito da oração principal, essa oração ela é classificada como substantiva subjetiva, porque ela é sujeito da oração principal. Acompanhe novamente o próximo exemplo. Foi dito que o culpado morrera. Tenho uma locução verbal, foi dito, e o próximo verbo que seria morrera. Então, o período é composto, tá certo? A primeira oração foi dito, ela não é introduzida por conjunção, então ela é a oração principal. A segunda é a nossa oração subordinada substantiva, mas nós precisamos classificar. Então, a gente volta para a oração principal. Foi dito. Quem é o sujeito desta oração? Para encontrar o sujeito, a gente precisa perguntar para o verbo: o que foi dito? Ele responde, né, que o culpado morrera. Então, a resposta que a gente obtém quando a gente pergunta para o verbo para encontrar o sujeito é a segunda oração, que é a oração subordinada substantiva. E a gente observa que essa oração, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Então, ela só pode ser classificada como substantiva subjetiva, certo? Outro tipo de oração é a objetiva direta. É aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Então, a gente precisa lembrar de sintaxe, saber o que é um sujeito, como encontrar um sujeito, saber o que é o complemento do verbo e como encontrar esse complemento, certo? Exemplo: estimo que se recupere logo. Eu tenho o verbo estimar e o verbo recuperar. Então, eu tenho duas orações. A primeira, que é estimo, ela não é introduzida pela conjunção. Então, ela é a oração principal. A segunda, que se recupere logo, é a minha oração subordinada substantiva, porque ela está sendo introduzida pela conjunção integrante que. Para eu classificar essa oração subordinada substantiva, eu preciso retornar à oração principal, como eu já falei. Então, estimo. Quem é que estima? Eu. Então, a gente já observa que essa oração principal, ela tem sujeito. É um sujeito que está oculto, que está desinencial. Então, provavelmente a minha oração substantiva, ela não é subjetiva. Mas eu novamente retorno para o verbo e digo, eu estimo. A gente observa que esse verbo, ele não é um verbo que tem o seu sentido completo, ele é um verbo que transita. Se ele transita, ele precisa de complemento. Eu estimo o quê? A pergunta que eu faço. Que se recupere logo. Então, que se recupere logo, que é a oração subordinada substantiva, ela funciona como complemento do verbo da oração principal. E este complemento ele não é introduzido pela preposição. Logo, ele é chamado de objeto direto. Então, a classificação dessa oração subordinada substantiva só pode ser objetiva direta. Próximo exemplo. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Todos querem a oração principal, vocês já sabem por quê. E que você tenha sucesso profissional é a oração substantiva. Aí nós retornamos para a oração principal, nós vamos observar que todos é o sujeito. E eu vou verificar agora se o verbo, quanto à sua transitividade, se ele precisa ou não de complemento. Quando eu digo todos querem, é um verbo que transita, então ele é um verbo transitivo. E a gente vai observar que ele é um verbo transitivo direto, porque ele exige um complemento e o seu complemento é que você tenha sucesso profissional, né? Todos querem, a gente pergunta o quê? Que você tenha sucesso profissional. Então, essa oração ela é objeto direto do verbo da oração principal. Então, essa oração ela se classifica como objetiva direta. Próxima oração seriam as objetiva indireta. É aquela que exerce a função de objeto indireto, da oração principal. Exemplo: ela gosta de que haja silêncio durante a palestra. A primeira oração é a oração principal, a segunda subordinada substantiva. Ela gosta, a gente já observa que na oração principal ela é o sujeito desta oração. Então, a oração seguinte, que é a subordinada, ela não exerce a função de sujeito. E aí eu torno a voltar para o verbo e verificar sua transitividade. Ela gosta. O verbo gostar, ele precisa de complemento. E este complemento, ele se liga com o auxílio de uma preposição.
Então, o verbo transitivo, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto, porque o seu complemento, ela gosta de quê? De que haja silêncio durante a palestra. Então, isso é o nosso objeto indireto. Observe a preposição de introduzindo este objeto. Então, esta oração ela só pode ser classificada como objetiva indireta. Próximo exemplo. Ele me convenceu de que eu estava errada. A primeira oração, ele me convenceu, é a oração principal, a segunda é a oração subordinada substantiva. Eu preciso classificar, mas eu preciso saber qual é a função que ela exerce. A gente observa então na oração principal que ele me convenceu, que ele é o sujeito da oração. E nós temos o verbo convenceu. E a gente sabe que ele é um verbo que precisa de complemento, que ele transita. Se ele transita, então nós vamos verificar que tipo de complemento ele precisa, se é o objeto direto ou objeto indireto e quem é o seu complemento. Ele me convenceu de quê? De que eu estava errada. Então, a segunda oração, que é a subordinada substantiva, ela funciona como objeto indireto do verbo da oração principal, porque ela é introduzida por uma preposição. Logo, ela é classificada como objetiva indireta. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos concluir esse assunto com o nosso próximo vídeo. Até a próxima e muito obrigada!